Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, conforme nos orienta Jesus, e assim nos libertemos um dia das trevas da ignorância. Conforme o Cristo nos disse, conforme ele nos fala, anotações de João Evangelista, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só através do conhecimento da verdade nos tornaremos um dia criaturas verdadeiramente livres. E é por isso que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos. Agradecemos em primeiro lugar e acima de tudo pela graça da vida. Agradeçamos constantemente a Deus por nos conceder oportunidades. E a oportunidade maior que Ele nos concede constantemente é a oportunidade da vida. E aqui nos encontramos mais uma vez ligados a este instrumento físico, exercendo e exercitando mais uma vez esta oportunidade que nos foi concedida, a oportunidade da vida no corpo físico. Gratidão a Ele por tudo isto, gratidão a esta força maior, causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, por ter nos concedido mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita. E aqui nos encontramos em processo educativo, e para isto e por isto, Deus, na sua infinita misericórdia, bondade, amor, nos enviou à terra Jesus de Nazaré, que veio exemplificar a religião do amor e deixou para todos nós este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Por isso aqui nós agradecemos de uma forma muito especial a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor. Aos seus mensageiros de luz é preciso também que agradeçamos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando aqui conosco, neste ambiente virtual, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor. Gratidão por sua presença, gratidão por seus comentários, gratidão por compartilhar a luz do Evangelho do Cristo. Então hoje aqui nos encontramos para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões, mais um estudo sistematizado da doutrina espírita ou do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Conforme havíamos dito no nosso último encontro aqui neste ambiente, hoje iniciaremos os estudos de um assunto novo. No nosso último encontro, concluímos os estudos acerca das lembranças da vida corpórea. Estudamos a última questão, que foi a 319, e hoje estudaremos a questão número 320, que inicia o item que tem como assunto comemoração dos mortos, funerais. E este assunto nós iremos estudar em vários encontros, porque ele é composto por várias questões, começando na de número 320, conforme havíamos dito,
até a questão número 329. Então, 320, 321, até a de número 329. Ou seja, então aqui serão 10 questões estudando acerca deste assunto, incluindo a questão 320. Então, hoje, a questão de número 320, iniciando este assunto acerca da lembrança dos mortos. Então, assim, Kardec questionou os espíritos superiores. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na terra? Então, assim, Kardec questionou aos espíritos amigos se os espíritos desencarnados ficam sensibilizados quando nós, que ainda permanecemos aqui na Terra, lembramos deles, em especial naquelas situações em que fomos caros uns para com os outros, amigos, parentes. Então, assim, Kardec quis saber, será que os espíritos amigos, ou melhor, os espíritos desencarnados, eles ficam sensibilizados, eles ficam felizes, eles ficam satisfeitos quando nós nos lembramos ou se nos lembrarmos deles? E aí os espíritos superiores responderam de uma forma bem sucinta e clara ao mesmo tempo, da seguinte maneira: muito mais do que podeis supor. Então aqui eles começam nos dizendo, nos afirmando e esclarecendo que os espíritos desencarnados ficam muito mais sensibilizados com a nossa lembrança do que nós podemos supor. E aí eles acrescentam que se esses espíritos desencarnados, se eles são felizes ou se eles estiverem felizes, essas lembranças, quando nós nos lembrarmos deles com amor, com carinho, com gratidão, aumentará ainda mais a sua felicidade. Então, assim, eles dizem, se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. No entanto, dizem eles na sequência, se porventura este espírito sobre o qual nós direcionamos ou para o qual nós direcionamos ou direcionarmos as nossas lembranças, se ele ou eles for ou estiver, ou se eles forem infelizes ou estiverem infelizes, as nossas lembranças boas, as nossas lembranças com carinho, com gratidão, as nossas vibrações positivas, as nossas preces em favor deles, fará com que eles se sintam consolados. Isso para eles será um lenitivo para as suas dores, para as suas aflições. Então, assim, eles responderam a Kardec e a todos nós, que os espíritos, quando nós nos lembramos deles, sim, se sensibilizam, ficam felizes, muito mais do que nós imaginamos ou possamos imaginar. E se eles são felizes, estas lembranças irão aumentar ainda mais a felicidade deles. Se são infelizes, ou se estiverem infelizes, as nossas lembranças boas em relação a eles servirá como um consolo, como um lenitivo para as suas dores, as suas aflições. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 320, para na sequência, ampliando um tanto mais as nossas reflexões, agora com os comentários do Espírito Miramês, Filosofia Espírita, coletânea composta por 20 volumes. Estamos já no capítulo 14, ou 14º
do volume número 7. Então, de 20 volumes, já estamos no volume de número 7, capítulo 14, onde nós encontramos os comentários do Espírito Miramês através da mediunidade de João Nunes Maia a esta questão número 320. E este capítulo 14 tem como título Lembranças na Terra. Lembranças na Terra, ou seja, lembranças que ficaram ou que estão aqui na Terra. Então, assim, Miramês inicia os seus comentários a esta questão 320. O amor, em qualquer faixa, é correspondido pelo coração. Então, o amor, em qualquer faixa, ele é correspondido ou será sempre correspondido pelo coração. Não pelas coisas materiais, mas pelas vibrações, pelo bater do coração. Mesmo o espírito altamente evoluído, que se encontra em planos resplandecentes, ou seja, planos superiores, quando recebem dos que ficaram na Terra um pensamento de amor, sente algo no íntimo que o deixa emocionado. Não uma emoção como se conhece na matéria, mas um estado d'alma que não temos condições de descrever. Então aqui Miramês nos fala acerca de uma emoção que sentem os espíritos altamente evoluídos, aqueles espíritos que se encontram em planos altamente resplandecentes, planos superiores, planos de luz verdadeira, que eles ficam muito felizes com as nossas lembranças, que o nosso vocabulário aqui terreno não é capaz ou não tem palavras suficientes para formarem frases para descrever a emoção que esses espíritos sentem, que são emoções muito diferentes daquelas que sentimos quando nos encontramos ainda nas faixas da matéria. Então, assim, Miramês inicia estas reflexões, estes comentários a esta questão 320 e acrescenta na sequência: quando os familiares se lembram do ente querido que os precedeu no além, esse, onde estiver, recebe esses pensamentos pelos meios de que dispõe. Então não nos esqueçamos e não nos enganemos quanto a isso. Então, pelos meios que dispuser ou que venha dispor o espírito, onde quer que ele esteja, onde quer que ele estiver, ele irá receber pelos canais das vibrações, pelos canais magnéticos ou pelas ondas magnéticas, as nossas vibrações. É por isso que precisamos de equilíbrio, é por isso que precisamos lembrar e vibrar positivamente por estes companheiros de jornada. Porque se vibrarmos negativamente, eles receberão também as nossas vibrações negativas. Porque onde eles estiverem, eles irão receber pelos canais do pensamento e pelos meios que ele dispuser as nossas vibrações, as nossas lembranças. Se o espírito ainda é ligado às sombras, no parágrafo anterior, Miramês falou acerca dos espíritos altamente iluminados, e aqui neste ele fala dos espíritos ligados à sombra,
que é a maioria de nós ligados à matéria, mesmo assim lhe comove o coração o ser lembrado pelos seus. E são esses fatos que o tocam para melhorar, procurando voltar ao lar e fazer alguma coisa pelos que ficaram. Então, assim, Miramês nos lembra que mesmo quando ainda estamos e se estivermos nas faixas das sombras, nas faixas vibratórias inferiores, nós iremos receber estas vibrações de lembranças, de carinho, de amor dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, e sem sombra de dúvida que isto, para o espírito, mesmo na faixa das sombras, isso para ele será muito bom, será agradável, a lembrança, as vibrações positivas. E aí ele diz que, neste caso, essas lembranças lhes tocarão e lhes convidarão para que possam procurar verdadeiramente o retificar a rota da vida. E aí ele segue dizendo, na sequência, fazendo um questionamento para ampliarmos as nossas reflexões. Qual pessoa, qual de nós encarnada, ou seja, qual pessoa encarnada, qualquer um ou qualquer uma de nós, que seja contrária ao afeto, cujo coração não se alegra com o carinho que nada pede em troca? Então, assim, Miramês nos questiona para refletirmos acerca do assunto. Qual de nós não é tocado pelas lembranças das outras pessoas? Qual a pessoa encarnada que seja contrária ao afeto, cujo coração não se alegra com o carinho que nada pede em troca? E aí ele acrescenta, todos nós, indistintamente, todos nós nos sentimos confortados com o interesse das outras pessoas por nós. Estejamos no corpo físico ou fora dele, todos nós nos sentimos confortados com o interesse das outras pessoas por nós, em especial pelo nosso bem. É nesse sentido que sempre é útil os encarnados orarem pelos que partiram. A oração que não tem barreiras. Então é por isso que é sempre útil orarmos por aqueles nossos amigos, aqueles entes queridos que nos antecederam neste retorno para a pátria espiritual. Se eles estiverem livres das peias das paixões, aumenta com isso a sua felicidade. Se estão presos nos umbrais, serve-lhes de lenitivo, como diz o Livro dos Espíritos, conforme lemos na resposta da espiritualidade superior. Se o espírito é feliz ou está feliz, as nossas lembranças, as nossas vibrações de amor, de carinho, de afeto, aumentará a sua felicidade. Se o espírito é infeliz ou estiver infeliz, as nossas lembranças, o nosso carinho, o nosso afeto servirá de lenitivo. A prece é sempre força para levantar os caídos. A prece é sempre força para levantar os caídos e dar mais energia aos trabalhadores de Jesus nas trilhas da iluminação. Quando encontramos alguém que se diz lembrar de nós, sentindo-se feliz com essas recordações, comovemo-nos pela amizade demonstrada. São manifestações do amor, válidas em todas as faixas da vida.
Essas lembranças de carinho, conforme nos diz aqui Miramês, são recordações e manifestações do amor que são válidas não só aqui no plano físico ou só no mundo espiritual, mas em todos os planos da vida ou de vida. Não devemos, acrescenta Miramês, não devemos pensar que os chamados mortos não precisam de ajuda, não precisam mais de oração. Os chamados mortos, aqueles que nós os denominamos ou os classificamos como mortos, e que na verdade, conforme nós sabemos, não estão mortos, porque para o espírito, para a essência, essa essência que dá ânimo a este corpo físico, a morte não existe. Aquilo que nós denominamos como morte, apenas a cessação das funções orgânicas deste instrumento físico, do qual nós nos servimos neste momento para nos manifestarmos nesta existência carnal. Então é por isso que ele diz que não devemos pensar que os chamados mortos não precisam de ajuda. Eles são as mesmas pessoas sem a indumentária da carne. Então, os nossos entes queridos, os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, e assim sucessivamente, todos nós, quando deixamos ou quando deixarmos este corpo físico, esta indumentária física, nós continuaremos vivos ou vivas. Só não estaremos mais ligados ou ligadas a uma indumentária grosseira, tal qual esta que nós usamos aqui na Terra. Se estiverem livres dos pensamentos inferiores, continuam e continuarão libertos. Se, neste caso, nesta primeira hipótese, espíritos jamais esclarecidos, ou seja, se estiverem livres dos pensamentos inferiores, continuarão libertos. Se escravos das paixões, ou seja, presos às paixões inferiores, conservam-se ainda vibrando nessa faixa, faltando-lhes a renovação que se deve começar ainda na Terra, ganhando tempo, aproveitando da melhor maneira possível o tempo que é patrimônio de Deus. Se tudo deve, ou melhor, se tudo teve um começo, por que não a melhoria? Se tudo na vida, inclusive a própria vida, teve um começo, por que não começarmos o nosso processo de melhoria? Nos questiona Miramês. Um dia nós saímos das mãos, simbolicamente falando, do Criador. A nossa jornada teve um início. O nosso transviar, ou seja, escolher caminhos equivocados, também teve um início. Por que não iniciarmos verdadeiramente, através do nosso esforço próprio e continuado, o nosso processo de melhoria, o nosso processo de transformação, de iluminação espiritual? Assim questiona Miramês, para que reflitamos acerca do assunto, ou desse assunto. E aí ele nos convida, passemos a, pelo menos, pensar na nossa iluminação todos os dias.
Então aqui ele lembra que mesmo que não façamos esforços para que isto aconteça, mas se começarmos, e isto já será um começo, se começarmos pelo menos todos os dias pensarmos acerca da nossa iluminação espiritual, pouco a pouco, através deste pensar, mesmo que não venhamos a agir verdadeiramente, mas pelo pensar, pouco a pouco, neste caso, pouco a pouco, condicionar-nos-emos a essa força das mudanças e com breve tempo elas serão operadas no nosso mundo íntimo. Então assim Miramês nos lembra que o nosso início de melhoria começa pela perseverança no pensar. Já que o nascedouro de tudo na nossa vida é no pensamento, então se nos esforçarmos para que pelo menos todos os dias pensemos acerca do nosso processo de transformação, isso pouco a pouco fará com que nos condicionemos ou a nossa mente será condicionada a essa força das mudanças e com breve tempo elas serão operadas no nosso mundo íntimo. Confiemos, nos convida Miramês para a confiança. Confiemos em Jesus. Confiemos em Deus em primeiro lugar e acima de tudo, em Jesus. Confiemos nos espíritos amigos, trabalhadores da luz, porque Jesus e estes amigos espirituais nos auxiliarão neste processo de mudança ou de todas as mudanças que venhamos a empreender para o nosso bem. Então Jesus é o comandante, o chefe espiritual de todas as mudanças e ele sabe orientar quem queira iluminar seus caminhos, libertando-se das peias das ilusões ou das trevas da ignorância. Para isto, nós precisamos fazer esforços, conforme o próprio Cristo nos orienta. Fazei esforços. Depende dos primeiros passos que estão entregues a quem queira ficar livre das paixões inferiores, pertencentes à ignorância. Então, depende de nós darmos os primeiros passos para que venhamos verdadeiramente empreender esta jornada de transformação. Quando nos lembramos de alguém que já passou para o mundo dos espíritos, ou que retornou para o mundo dos espíritos, procuremos seus feitos nobres e sirvamo-nos deles como exemplos de vida, como sementes que possam dar frutos de luz em nossos caminhos. Então, quando nos lembrarmos de alguém, de um ente, um parente, um amigo, lembremos dos seus feitos nobres, de alguma coisa boa que ele ou que ela tenha feito aqui na Terra. Sem sombra de dúvida que isto será importante. Então é por isso que ele diz, quando nos lembramos de alguém que já passou para o mundo dos espíritos, procuremos seus feitos nobres. Não procuremos destacar os seus defeitos, mas a sua nobreza. As lembranças da terra podem ser força poderosa de estímulos para os que partiram, e eles, onde estiverem, podem ajudar pela força das mesmas lembranças elevadas. Os caídos do planeta
a se levantarem procurando as mãos de Jesus para não errarem o caminho de Deus ou o caminho para Deus. Então, é preciso que façamos este esforço para nos lembrarmos dos feitos nobres destes amigos que nos antecederam neste retorno à pátria espiritual, para que, se eles estiverem felizes, fiquem ainda mais felizes. Se eles estiverem infelizes por algum motivo, que as nossas lembranças boas, as nossas lembranças positivas, possam servir de consolo a eles. E por último, encerrando estas reflexões, Miramês diz da seguinte maneira: é preciso que se leia com atenção os livros espíritas. Os livros espíritas e todos os livros que temos à nossa disposição, que possam ser classificados como leituras edificantes. Mas aqui ele fala dos livros espíritas, pois eles se encontram, ou neles nós iremos encontrar motivos para a renovação necessária. Se logo depois da leitura nos faltarem forças para esse trabalho das mudanças internas, não esmoreçamos. Continuemos a ler, que a acumulação de sugestões na consciência dar-nos-á a disposição de seguir avante e forças novas irão chegando ao nosso coração para seguirmos adiante. Então, assim, Miramês nos orienta para que façamos leituras edificantes para a nossa vida, para o nosso processo de transformação. Se, mesmo com as leituras continuadas, não conseguirmos realizar ou colocar em prática os ensinamentos por falta de forças, continuemos no processo de leitura, de aprendizado, no acumular aprendizado teórico, porque um dia, sem sombra de dúvida, essas sugestões acumuladas servirão de forças para que venhamos ter esta disposição para seguirmos avante neste processo de melhoria. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado a você pela presença, pela participação mais uma vez. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Até breve, meus irmãos e irmãs.